Fala, brother. Que prazer te E receber aí, meu aqui, cara. amigo? Para quem não conhece o Francisco, O prazer é meu, cara. eu faço questão de apresentar esse cara para vocês. Francisco foi o meu discipulador, cara. Ele me discipulou de 2001 ou 2002, aproximadamente, até 2009. E eu me lembro que nós vivíamos reuniões de orações, cara. Toda quinta-feira nós íamos para a igreja, por volta de 10 horas da noite. Nós saímos a pé da nossa casa e íamos para a igreja, um espaço de 4, 7 quilômetros aproximadamente. E quando nós nos encontrávamos na igreja toda quinta-feira, nós fluímos até de madrugada, cara, rasgando os céus em adoração. E muito do que eu carrego hoje como porção de vida cristã, eu aprendi com esse cara. E eu fiz questão de convidar ele para ele fazer parte dessa sessão conosco, do Transformando Lágrimas em Salmos, porque a porção que existe sobre a vida dele, eu gostaria muito que todos nós recebêssemos. Então, meu amigo, eu gostaria que você derramasse essa porção que os céus permitiu você ter, porque eu estou muito empolgado com tudo que Jesus vai derramar hoje, mano. Pô, amigo, obrigado, cara, pelo convite, viu? Eu fico muito honrado, eu fico muito feliz, realmente, de participar de uma conversa que pode ser tão frutífera, né? Para todo mundo que está acompanhando. Quando você falou de transformar lágrimas em salmos, a primeira coisa que vem na minha cabeça é que é uma espécie de, de transformação metafísica, né? Quase uma alquimia metafísica, né? Você pegar uma substância e transformar em outra substância, né? Quase isso. Tamanha discrepância, né? Dessas duas coisas, né? É quase transformar um estado de espírito em outro. E eu acabei lembrando quase que de imediato de um texto que está lá em João 2, quando você falou em transformar lágrimas em salmos, eu lembro do texto que fala do texto de Jesus, né, que mostra Jesus transformando água em vinho. E eu tinha lido ele semana passada, se eu não me engano, e fui ler de novo porque senti uma curiosidade de perceber algumas nuances, né, desse processo de transformação, né? E eu percebi, cara, que existe uma, uma coisa muito parecida com os dias que a gente vive, né? Na verdade, com a humanidade em si. E se você me permitir, eu queria só destrinchar um pouco sobre Fica à essa história vontade. para Eu o quero pessoal muito, entender, né, quero o muito, raciocínio, né? eu quero muito que a porção que Jesus permitiu você carregar, cara, seja derramada nessa noite sobre nós. Eu tô aqui sentindo muita presença de Deus, cara. Então você que está chegando agora, esse é um grande amigo, foi um discipulador na minha vida. E muita porção que eu carrego é fruto do que nós vivemos e cavamos e plantamos no secreto há mais de 10 anos atrás. Muito mais de 10 anos, para falar a verdade. Então, eu gostaria que você derramasse a porção, mano. Uma Porque década, né? eu realmente estou empolgado para isso. Então, esse texto das bodas de Canaã, ele começa com uma constatação, né? Acabou o vinho. Acabou, não é que corre o risco de acabar. Não é que você fica pensando, caramba, como será se acabar o vinho? Como seria? Não, acabou o vinho. E as constatações da vida, elas colocam a gente para olhar de frente para a realidade, né? Isso é uma coisa que eu sempre tento perceber no texto, né? O que o texto propõe para que eu enxergue a minha realidade, né? Enquanto eu leio o texto. E as constatações estão aí, cara, né? A gente está vivendo um período muito turbulento, principalmente de alma, né? Algumas pessoas estão bem, graças a Deus, algumas outras estão tendo que enfrentar desafios que talvez nunca tiveram que enfrentar, mas acima de tudo, a alma ela está sendo balançada pelo choque de realidade, né? Pelas constatações. Aconteceu e a gente está aqui e a gente tem que lidar com isso. Não é um se, não é uma possibilidade, é um aqui e agora, né? E o que mais me chama a atenção nesse texto da transformação da água em vinho é que ele não permite que você precise o momento exato da transformação. Você pode ler o texto em várias versões que você não vai conseguir entender exatamente o ponto em que a água se transforma em vinho. Porque Jesus pede para aqueles servos encherem, né, alguns potes de pedra que haviam por ali, 6 potes de pedra, e cada pote daquele cabia cerca de 100 litros.
Então, você imagina a logística, né? Porque os caras tiveram que trazer talvez de 10 em 10 litros, de 5 em 5, a gente não sabe, né? Não tinha mangueira. E enquanto eles não encheram os 6 potes, ou seja, os 600 litros de água, Jesus não se manifestou em mais nada. Ele esperou, né? Então eu imagino que pelo menos aí uma hora nesse processo aí foi o tempo, pelo menos, né? Para encher aqueles 6 potes, né? E só quando ele termina é que ele dá uma segunda ordem, né? A primeira foi encham esses potes e a segunda foi agora tire um pouco dessa água e leve para o mestre de cerimônias. E o mestre de cerimônias prova e fica impressionado, né? E a gente conhece bem aquela frase que ele fala, né? Ele vai falar com o noivo, todo mundo serve o bom vinho no início, né? E depois serve o vinho inferior. E você fez o contrário, você guardou o melhor vinho para esse momento. E o que mais me chama a atenção é exatamente o versículo 9, porque ele mostra o encontro desse servo que foi levar água com o mestre-sala. Porque o texto diz assim: quando o mestre-sala provou a água transformada em vinho, ele não sabia de onde ela veio, mas os servos sabiam de onde eles tinham tirado a água. Uau, mano. Então, em algum momento, cara, entre o cara que tira a água e o cara que bebe o vinho, a transformação aconteceu. Uau, E a mano. gente não sabe precisar isso, né? A gente não sabe exatamente onde foi que aconteceu. O que a gente sabe é que um cara sabia que ele tirou água e o outro cara sabia que ele bebeu vinho. Ah, Né? E isso é a vida, cara. Isso é a nossa realidade, Gilberto. A gente não sabe, cara, quando a transformação vai acontecer. E é justamente nesse não saber que se encontra a fonte da angústia da alma. A gente não sabe e por isso a gente pergunta todos os dias quando, né? uau. Quando não sai da nossa boca, cara, não sai do nosso coração. E a gente pergunta como o salmista, né? Até quando? Até quando a gente vai passar por isso? Até quando eu vou ser tratado dessa forma? Até quando a situação vai me levar dessa forma? Esse talvez seja o grito pós-moderno também. O grito da vergonha do homem, da humilhação do homem. Sabe qual é a grande humilhação que eu observo do homem? É que o homem é uma planta, cara, que floresce sobre o solo do tempo, para descobrir que ele não tem absolutamente nenhum controle sobre o tempo. Uau. Ele olha para o tempo e não pode simplesmente fazer alguma coisa para retardar ou para antecipar. Né? E esse é o dilema, por isso ele sofre quando ele não sabe o que vai acontecer amanhã. Por isso a nossa geração tem um medo terrível das consequências de uma palavra dita no momento errado. Né? A gente vê muito isso em rede social, o poder que uma palavra, né, pode destruir a imagem de uma pessoa. Né? E o homem tem essa dificuldade. Você vê como o homem não tem controle sobre o tempo, mas antes não era assim, né? O homem não era escravo do tempo. E é por isso que isso soa como uma humilhação para o homem. Porque o homem foi criado para a eternidade. O homem não é eterno, né? A eternidade é uma característica de Deus, do próprio Deus, né? Quando a gente fala Deus habita na eternidade, é uma figura de linguagem, porque se a eternidade fosse um local, significaria que o local existia antes de Deus, né? E, na verdade, Deus, não existe nada antes de Deus. E, cara, só um Então, a comentário. eternidade é um atributo do próprio Deus, cara. É demais o que tu tá dizendo, mano. E dá pra sentir a porção de Deus, mano, diante daquilo que ele quer trazer pra nós hoje. E agora tá pedindo pra desativar os comentários. Tá todo mundo falando, desativa os comentários aí. Eu só preciso ver se tá travando ou não. Aí vocês vão me dar o feedback. E vai glorificando a Deus aí, cara. Porque isso também nos motiva aqui. Curte só, cara. Eu preguei domingo passado na nossa igreja, Francisco, sobre respeite o Cronos e honre o Kairos. Cronos é o tempo humano. Kairos é o tempo de Deus. Todas as vezes, cara, que o nosso Cronos encontra com Kairos, mano, significa que uma bala na nossa alma tá acontecendo. Imagina então, cara, só fazendo um micro comentário para que você destrinche, eu tô sentindo muita presença de Deus aqui, isso tá incrível. Imagina, mano, o quão ansioso tava o noivo. Como você trouxe uma reflexão sobre transformar H2O em vinho,
é tão poderoso e realmente faz uma analogia sobre transformar lágrimas em salmos. Só para trazer uma analogia histórica do texto, vinho para um judeu significa presença de Deus, felicidade e santidade. Vinho simboliza isso. Então, se um casal se casasse, a festa matrimonial, por comportamento judaico, durava 7 dias, você imagina que se um noivo se casava a nível sociológico, na teologia judaizante, não tivesse vinho, Lana Cooper, que fala sobre a sociedade do Antigo Testamento, ela também traz uma configuração significativa, dizendo que se esses noivos não tiverem vinhos, eles entram na câmara nupcial, e depois, cara, da concepção, provavelmente eles também seriam apedrejados porque não tinham vinho. Porque é inadmissível para o comportamento judaico ter um casal se casando sem vinho, ou seja, sem a presença de Deus, felicidade e santidade. Então, Jesus, quando transforma H2O em vinho, ele não transforma, na verdade, uma substância fisiológica inorgânica em outra substância fisiológica inorgânica. Ele transforma a vida de um casal, dando ao casal presença de Deus, felicidade e santidade. Demais, mano. É incrível, né? É incrível porque as nuances, elas se expandem, né, cara? Como a gente enxerga apenas um ponto, assim, e o complemento faz a gente perceber o todo ali, né? Em relação assim, só fechando essa questão do tempo, né? Como o homem não tem controle sobre o próprio tempo, né? Você vê em Eclesiastes que há tempo para tudo, né? Mas você não encontra em nenhum momento no texto dizendo que há tempo para o homem assumir o controle sobre o próprio tempo, né? Uau. O que o homem pode fazer é discernir. Então, se é tempo de abraçar, e o homem discerne que é tempo de abraçar e abraça, ele é abençoado. Mas se é tempo de abraçar e ele não abraça, ele é penalizado. Então, toda a mecânica, a dinâmica do homem com o tempo é discernir o tempo, né? Discernir o que está acontecendo. Porque não há nada que ele possa fazer para acelerar ou diminuir. Isso é um fato. E os homens mais poderosos do mundo, os homens mais ricos, mais influentes, todos eles, todos nós precisamos lidar com o fato de que a gente acorda, olha no espelho todos os dias e percebe que estamos envelhecendo. Vamos morrer, cara. E isso pode ser uma boa notícia para uns, uma má notícia para outros, mas é um fato que o homem é esse ser que está à mercê do tempo, né? E a gente vê isso nos dias de hoje. A gente vê as pessoas angustiadas sem saber o momento preciso. Então, talvez a primeira coisa a se pensar é que, de fato, não há como saber com precisão o momento em que essa transformação acontece. Não há como saber se a transformação aconteceu quando o cara tirou a água do copo e foi caminhando. Não dá para saber se foi quando ele passou para a mão do mestre de cerimônias ou se foi quando o mestre de cerimônias colocou, né, levou o copo na boca e naquele momento ali as substâncias se transformaram. Mas isso é um mero detalhe, né, perto da transformação em si. E nos nossos dias a gente está bem preocupado com o quando. E talvez a grande reflexão que eu tiro desse texto e dentro desse contexto do que a gente está conversando é que a nossa grande preocupação com o quando faz a gente não perceber que Deus está trabalhando no enquanto. Né? E isso é confortador, cara. Uau, mano. Isso é confortador para a alma. Porque o enquanto é a percepção de que eu não preciso terminar um processo para que Deus possa falar comigo, para que Deus possa me mostrar uma verdade, para que Deus possa, principalmente, me consolar. Né? Porque a vida cristã ela não é confortável, né? Mas ela é consolável. Eu levo isso comigo. Porque antes de Jesus prometer qualquer tipo de consolo, ele prometeu um consolador. Isso significa que não interessa onde eu esteja, o Consolador estará comigo. E olhar para o enquanto é perceber, cara, que Deus trabalha na mesma medida, na mesma proporção em que a dor também trabalha. Né? Parece coisas estritamente antagônicas, assim, do ponto de vista de uma cancelar a outra, mas é perfeitamente possível, cara. E esse talvez seja o grande paradoxo do Evangelho, né? Que Jesus conseguiu instituir algo tão intenso que não depende de atrapalhar outros processos da vida para que aconteça, né? E falta um pouco disso da gente, né?
de olhar para o enquanto, né? Enquanto tá difícil suportar um abandono, uma traição, tá difícil suportar a falta de dinheiro, de recursos, tá difícil suportar talvez uma doença, um diagnóstico, né? De uma doença descoberta recentemente. Enquanto está difícil, também é possível haver consolo, haver esse bálsamo de Deus, né? E no fundo, cara, lá na frente, quando a gente passa pela crise e olha para trás, o que a gente lembra é exatamente desses momentos, cara, em que Deus nos visitou, em que a gente chorou se rasgando no chão perante o Deus e Ele se manifestou a nós, seja com um abraço, seja com uma palavra, seja com paz de espírito, né? Lá na frente a gente não lembra do processo inteiro, mas a gente lembra exatamente daquele local que a gente, daquele dia talvez que a gente se derramou e Deus nos visitou, né? O quando ele fala muito sobre terminar um processo e partir para outro, né? Muitas vezes a gente escuta assim, Deus está me levando para o vale para me ensinar a viver no topo da montanha, né? Isso é lindo, mas só não é verdadeiro. Porque, no fundo, se você chegasse no topo e não precisasse mais aprender nada, tá tudo bem. Mas o fato é que às vezes você está no topo e você precisa descer para o vale de novo. A internet também passa algumas angústias na gente, né? É uma constatação também. Tem internet muito ruim ainda. Sim, e a gente estava falando, né, então, desse olhar, quando eu penso nisso. Porque o Paulo tem uma frase, cara, que resume para mim a maturidade cristã. E quando eu leio, sempre que eu a releio, eu fico impactado como se fosse a primeira vez. Eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Uau. E aí, com isso, ele começa a destrinchar o que é toda e qualquer situação, né? Acho que está em Filipenses. E ele diz: eu sei o que é viver em abundância. Eu sei. Eu sei também o que é viver na escassez. Eu sei o que é ter uma boa comida e eu sei o que é sentir fome. E, cara, só alguém que consegue viver com contentamento pode dizer o que depois ele diz, que é também uma constatação, que é: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ah, cara, um homem que aprende a viver contente, sabe o que eu vejo, assim, o contentamento, cara? É como emancipação. É uma ruptura, uma libertação. Você não é mais escravo nem da abundância, nem da escassez, né? Você sabe viver com muito no bolso e você sabe chegar no final do mês e contar moedinhas ali. E aquilo não te domina mais. Porque contentamento é uma palavra na nossa língua que vem do latim contentus, e que deriva de outra palavra que tem uma aproximação com conter, que vem container também. Nesse original, contentamento era conter, era segurar. E com a evolução da língua, né, a língua é viva, ou seja, você está aqui, não interessa o que está acontecendo à sua volta. O que é seu, você contém, você segura, né, você guarda para si. Então, estar contente é isso. Estar contente não é ficar rindo para as paredes quando seu filho está com fome e você não tem como comprar comida para ele, entendeu? Isso é loucura, isso não é contentamento. Mas é saber que o que é seu está junto de você, cara. Você não perde aquilo ali por causa do que está ao seu redor. Eu até suspeito, Gilberto, que a gente tem a dificuldade de aceitar, de aprender a viver contente em qualquer situação, que a gente tem medo de Deus falar assim: rapaz, esse cara aí sabe viver bem na pobreza, beleza, vou deixar ele assim pro resto da vida. E eu tenho a impressão que às vezes a gente a gente tem medo de dar alguns passos de fé, com medo de uma reação, talvez de partir de uma luta para outra, sabe? De Deus falar: pô, eu posso contar com esse cara, eu vou colocar ele numa trincheira diferente agora. Mas é isso, eu acredito que
O enquanto, ele faz toda a diferença quando você perceber que nada do que acontece ao seu redor atrapalha o que Deus pode fazer para você, por você, né? Uau, mano. Que poderoso, brother. Uma das reflexões que eu tenho sobre esse versículo do apóstolo Paulo: aprendi a ser feliz em toda e qualquer circunstância, sem viver muito, sem viver passando necessidade, ou seja, sem viver sendo milionário, sem viver sendo pobre. No versículo posterior ele diz: porque tudo posso naquele que me fortalece. O interessante, mano, é que quando você vai fazer uma análise até psicológica sobre alegria e felicidade, você chega à conclusão que é completamente diferente uma palavra, uma situação almática da outra. Alegria é literalmente o que você pode promover, patrocinar, proporcionar. Alegria, cara, é quando o seu bolso pode comprar momentos. Então, por exemplo, alegria é uma mulher, cara, que tem cicatrizes no seu rosto, mas uma bela maquiagem, cara, enfim, esconde as cicatrizes. E todo mundo a elogia, e ela fica extremamente alegre. Mas quando ela volta dos locais de festa, quando ela volta para o seu secreto, que ela toma banho, ela passa aquela substância para remover a maquiagem, ela olha para a cicatriz, a alegria acabou. Alegria, cara, é quando alguém compra um carro zero e ele está muito alegre porque o dinheiro dele, a grana, a vida financeira proporcionou aquele momento de apogeu. Mas ao decorrer do tempo, vai sair um carro mais relevante e a alegria, a celebração daquele micro momento vai ser evaporada. Isso é alegria. A alegria passa. O espírito não. Perdão, a felicidade é patrocinada a partir do reino do espírito. Felicidade é você ter tudo e você tá extremamente feliz, cara. E você, cara, infelizmente, morar no gueto em uma situação muito delicada e você também tem um sorriso para presentear. Felicidade é um estado de espírito, cara. É literalmente proporcionar um momento de eternidade, olha só, um micro momento de eternidade em uma vida toda. Porque a nossa vida vai até 80 anos, 90 anos, 100 anos por cada longevidade do homem contemporâneo. É um fragmento diante do que é assunto eterno, cara, diante da beleza do Kairos de Deus. E quando nós, cara, mergulhamos na realidade do reino dos céus e compreendemos, cara, que o sofrimento que eu vivo em uma estação da vida não corresponde a uma biografia toda, é possível então trazer a conclusão que é nesse momento que a gente vai transformar salmos, cara, a partir das lágrimas. Eu tenho um livro aqui, mano, que foi você que me presenteou. Talvez você nem se lembre disso. Esse aqui, ó. O Perfil de Três Reis. Esse livro você me presenteou em 2005, cara. Esse livro conta a história dos três reis, né? Davi, Saul e Absalão. E é inevitável falar de transformar lágrimas em salmos diante de tanta coisa que eu aprendi com você, mano, sobre Davi. Eu me lembro que em um discipulado com você em 2004, brother. Talvez você nem se lembre disso. Você falou algo para mim que me marcou de uma forma tão eterna, cara, que eu volto a repetir agora em 2020. Você falando que Davi, após destrinchar a jornada dele, a carreira dele, após ele ter os seus valentes na caverna de Adulão, e coincidentemente eu falei sobre isso ontem, conversando com o Alessandro Vilas Boas. Cara, de repente Davi vai conquistar outros territórios de homens sem honra, homens que infelizmente não tinham dignidade social. Os caras tornaram os valentes de Davi. E quando Davi vai conquistando territórios, com 10 anos em paz no seu reinado, a história diz, cara, que ele escuta a voz de um gigante. Não sei se você lembra, você ministrou isso em 2004. Quando ele escuta a voz do gigante, ele para e diz: uau, mas eu matei esse cara não é Golias? E na verdade era o irmão de Golias que estava gritando, talvez tentando proporcionar vingança, cara. E geralmente na vida da mesma forma, cara. As batalhas que nós vencemos ontem, muitas batalhas que Davi venceu, foram as batalhas que ele lutou porque ele tinha Deus. Deus fez com que ele lutasse as batalhas que ele nunca desejou lutar, inclusive. Ele só lutou por causa de Deus. Mas há inimigos que a gente enfrenta no presente momento, que na verdade são como os fantasmas, são muito semelhantes às lutas que nós vencemos no passado. Eu gostaria, cara, com sua permissão, brother, que nós viéssemos refletir também nessa configuração. Não sei se você se lembra da beleza desse livro, O Perfil de Três Reis, que fala sobretudo das angústias de Davi, das conquistas de Cara, Davi. lembro demais. No meio Isso da é ele um livro de cabeceira até hoje. enfim, cara, tem algo que marcou Eu muito lembro seu coração. que eu fui muito consolado por esse livro, sabe? Num período muito difícil da minha vida. E
Logo nas primeiras páginas, esse livro é pequeno, né? Você lê ele numa sentada. E nas primeiras páginas tem uma parte que diz assim que Davi, ele inaugurava um novo momento, né? Algo assim, né? Estou falando com as minhas palavras. Ele inaugurava um novo momento porque é, Deus estava formando uma escola, né? Deus tinha muitos candidatos a entrar nessa escola, mas poucos saem dessa escola. E é uma Uau, escola do quebrantamento, né? Porque Deus uau. desejava um homem quebrado. E eu lia isso e eu chorava, porque Davi, com toda a dificuldade, né? Com toda a pressão em cima dele, ele nunca perdeu aquela essência de acender uma fogueirinha ali, pegar a harpa, né? Que talvez fosse o instrumento mais forte que ele tivesse, né? Não foi uma espada, não foi uma funda, mas uma harpa, né? E com aquela harpa ele realmente fluía e ele subia. E o próprio livro fala que ele, ele inaugurou cantos, né? Cânticos. É um livro muito bom, cara. Eu recomendo para todo mundo, até os dias de hoje. Se você quiser saber a essência, né? Do que é submissão, do que é obediência bíblica, esse é um excelente material. E o maravilhoso, mano, é que parece que a humildade, a escola da simplicidade. Um homem que tem um processo na sua biografia, um processo de dor vencido, um processo de cavernas e vales, como foi Davi, proporcionou na jornada dele a possibilidade e a autoridade para ele dominar o cedro como rei. E no livro também fala, mano, o quanto Deus moeu Davi para assassinar o Saul, que morava dentro de Davi. Expressando também o quão gloriosos são os momentos de angústia, mano. Angústia é muito ruim, cara, para quem já passou por depressão. Eu venci depressão recentemente, já falei isso muitas vezes aqui, síndrome do pânico, até desejo de suicídio, cara. Sentir angústia é ruim, porque é uma dor que não passa, não sai. Sentir tristeza é bom. Por isso que Salomão diz, mas vale a tristeza do rosto que o sorriso, porque com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. Porém, mano, as tristezas e as angústias que Davi vivia, por isso que os 10 primeiros salmos de Davi, você vai ver sempre ele melancólico, falando que chorava em sua cama, sobretudo Salmo 6. E os primeiros versículos do capítulo 6 diz: Senhor, minha alma está profundamente angustiada. Todos os dias, minha cama, ela se encharca com minhas lágrimas. E a partir desse momento de angústia, ele faz salmos ao Senhor. Ou seja, ele desabafa. Eu sempre aconselho, Francisco, para a galera que me procura aconselhamento, e hoje tem acontecido muito a partir das redes sociais. Eu recebi, cara, não tô brincando, recebi, cara, mais de 700 mensagens de pessoas extremamente angustiadas, depressivas, que não tem mais possibilidade de nem de sair da cama, cara, por causa de arquivos do passado. E porque venceram situações da infância, chegaram na adolescência, passaram pela mesma angústia, chegaram na fase adulta, passaram sobre a mesma angústia, chegou na fase de ser pais, terem seus filhos, passaram sobre a mesma angústia. Isso me dá uma reflexão, mano. A vida não foi feita para nós desistirmos de lutar. Temos que lutar, mano, porque as batalhas virão. E na boa, sofrimento é um luxo que nós não podemos ter, cara. E é todo dia levantando nossa cabeça, sacudindo a poeira, dando a volta por cima. Porque vai chegar um dia que o Senhor vai nos reconhecer, cara, porque nós vencemos processos. E porque vencemos os processos, nós somos dignos de sentar na cadeira do rei como um cedro, como fez Davi. E isso acontece a partir da atmosfera da adoração. Do dia que Davi é ungido rei, né? Que o óleo desce na sua cabeça, até o dia que Davi senta no trono, são aproximadamente 12 a 13 anos de distância. E quem em sã consciência imaginaria isso, né, cara? Quem poderia imaginar que depois de uma unção você viveria a pior década da sua vida, né? A ponto de fazer do próprio travesseiro, como você falou aí, o seu melhor amigo, né? O travesseiro amanhecia encharcado, né? Inclusive tem um versículo que ele fala que ele não tinha nem mais força para chorar, né? Depois de alguns processos como esse. Então ninguém imagina, cara, o que pode acontecer, né? Às vezes parece que você chegou no topo, né? Opa, foi ungido, né? E depois disso você vai encarar aí só 12 anos aí de fuga e de tristezas e de abandonos. Vão te chamar de louco, vão te chamar de
de ladrão, de assassino, enfim. E a história mostra que quando Deus decide fazer, a história não mostra que um homem que ele venceu porque ele era valente, porque ele era bom com as palavras, bom com a espada. De maneira nenhuma. A gente vê que ele venceu porque Deus era com ele, né? Porque Deus havia prometido e o que Deus prometeu é ponto final, cara. Não tem o que questionar, né? Eu me lembro, cara, eu acabei de lembrar de uma situação. Há muitos anos, eu participei de um congresso que o nome era As Características de um Homem Segundo o Coração de Deus. Uma coisa assim. E foram 3 dias. E eu estava muito empolgado, porque eu gostava muito da história de Davi, né? E o preletor começou a falar, cara, 30 características de Davi. Ele Uau. dividiu isso em 3 dias. Então foram 3 dias, cada dia ele falava sobre 10. Uau. E eu anotava tudo, cara. Eu tinha um caderno, tinha comprado um caderno de 10 matérias. E eu anotava tudo, cara, anotava tudo. Aquilo era muito enriquecedor para mim. Só que depois do primeiro dia eu fiquei pensando, caramba, 30 características. Qual é a possibilidade de eu encontrar essas 30 características o tempo todo, né, na minha vida, para eu me sentir pelo menos próximo aí de um homem segundo o coração de Deus, né? E, e isso causa um pouco de conflito na gente, né? Porque a gente acha que a gente precisa realmente desenvolver algumas habilidades e que, na verdade, essas habilidades deveriam ser frutos dignos do nosso arrependimento, né? Deveriam ser o resultado de um arrependimento, de uma mudança de vida sincera, e não tratar isso como pré-requisito para ser ungido por Deus. E segundo, porque quando uma pessoa fala isso, fala dessas características, nós que estamos assistindo pressupomos que ela já tem essas 30 características, né? E aí piora, porque a gente está diante de alguém com um nível espiritual que talvez a gente nunca vá ter, né? Mas o que eu queria falar é o seguinte: eu percebo que é nessa humanidade de Davi a porta principal pela qual o Espírito de Deus age, né? O cara é incrível, de fato, o cara teve uma vida extraordinária, mas o cara também é capaz de reconhecer seus próprios erros, né? Pode ter medo de confessar o pecado, pode tentar armar de algum jeito, né, para resolver a situação, mas quando o profeta chegou para ele, né, e falou da cordeirinha, falou para ele, né, tem um cara que tem tudo e tem um que só tem uma cordeirinha. Mata, pega esse cara que eu mesmo mato. É você esse homem. É você, cara. Aí é o trato de Deus colocando a gente de frente pro espelho, né? É o que você estava falando do Saul 2, né? Que se Deus não mata o Saul que tem dentro de Davi, ele seria um Saul segundo, né? Eu vejo isso, cara. Então isso me aproxima, isso me dá esperança, porque eu não tenho as 30 características, não todas de uma vez, talvez. Por mais que eu tivesse, eu não teria todas ao mesmo tempo, em um nível sempre, sabe, sempre lá em cima. Não, mas eu tento me aproximar dele porque eu não tenho. É justamente porque eu não tenho, porque eu não posso, porque eu sei principalmente eu sei quem eu não sou, né? E em não tentar ser algo que eu não sou, o meu coração se quebra, né? E se torna disponível para Deus. A gente ouve muito que vaso ruim não quebra, né? E a verdade é que em Deus, vaso bom é que tem que quebrar, né? Deus gosta do vaso meio rachado, assim, né? O vaso não tem uma estética muito perfeita, né? Essas histórias de Davi, elas ensinam pra gente também que as intempéries da vida, né? Que o calor que a vida vem com pressão em cima da gente, elas isso só amolece a nossa alma até o ponto perfeito de Deus remoldá-la, né? É o que o texto fala sobre Deus não apaga, né, aquela brasazinha que está pegando fogo, ao contrário, ele sopra devagar ali para aquilo reanimar, né, cara?
quem sabe essa não é uma noite para aquela brasa que está no coração de algumas pessoas que estão assistindo a gente, possa receber um sopro suave de Deus, né? O sopro que cuida, né? E que não espanta, né? Para reacender esse fogo, cara. E aí você percebe, né, cara, que Deus é incrível, cara. Deus é sensacional nessa arte de deixar a gente maleável, não para destruir, mas só para reformular, né? E aí ele vai reconstruindo aos poucos, né? No passar da vida até que a gente atinja aí a estatura de varão perfeito, né? Uau, uau, mano. Os nossos processos, mano, são muito importantes pro reino do Espírito. Falar de Davi, cara, não é falar de um cara perfeito. Provavelmente eu e você, nós não permitiríamos Davi dormir em nossa casa por causa das nossas esposas. Porque ele, infelizmente, não foi honroso com a esposa de um amigo. Mas o Senhor, cara, de alguma forma, quando ungiu Davi a rei, ele sabia, cara, o quão vulnerável era o coração de Davi, porque Davi não foi criado na promiscuidade. E, cara, recebe essa palavra para você que tá ouvindo a gente, cara. Hoje eu vou passar às 10 horas. Eu descobri que o Instagram permite nós fazermos lives com 3 horas de duração. É claro que não vou judiar dos franciscos para chegar a esse ponto, mas eu sinto a presença de Deus aqui, cara. Eu vou liberar algumas palavras proféticas, porque nós cremos muito nisso. Às vezes, cara, você é como Davi. Você não foi criado num ambiente de promiscuidade. Você foi criado num ambiente de adoração, e você já foi, em algum momento, aquele que esteve atrás das ovelhas malhadas. E aí você cresceu no momento, ou melhor, em geografias, onde a única possibilidade, cara, de você ter vida era com a harpa na mão, e harpa significa adoração. E ele cuidava de animais irracionais, cara. Ele fazia isso com profunda excelência. Então, Davi, ele foi criado num ambiente de profunda pureza, de esquecimento, talvez de baixa autoestima. Então, ele só tinha a possibilidade de ter autoestima quando ele estava diante do Criador, o único que faz presente nas nossas vidas, inclusive. E aí a historiografia ou a biografia bíblica afirma que ele foi escolhido, e ele não foi escolhido por causa da aparência. Eu também comentei sobre isso ontem, quando o profeta Samuel diz, acabaram-se os moços. Aí Jessé, mano, o pai dele, Francisco, diz, não, mano, ainda falta o menor. Mano, Deus escolhe os menores. Nos versículos anteriores, nós vemos o profeta Samuel sendo impactado pelo Espírito, e o Senhor diz para ele, cara, você não vai ungir alguém pela aparência física, porque eu não vejo como um homem vê. Enquanto você vê a aparência, eu vejo o coração. E eu quero dizer para você que está assistindo a gente, cara, você que não tem marcas, talvez não tem marcas marginais de uma vida gerada de promiscuidade ou de muitas aventuras. Talvez, cara, você foi como Davi, cresceu em ambientes puros, em ambientes de adoração, e você foi o cara que talvez solucionou muitos conflitos no reino de Deus. Mas o Senhor, cara, ele é tão soberano e generoso que ele não mede você por um instante de falha. Ele avalia você pelo aquilo que foi escrito e está arquivado nas tábuas da eternidade. Então, para você que está escutando agora, mano, eu não sei se você pecou, não sei se você errou, não sei, cara, se você sente-se excluído porque você não se sente um super-herói ou alguém que, infelizmente, não carrega essa medida de zelo por não ter uma vida ilibada na totalidade. Eu quero dizer para você, cara, que quando Jesus vem sobre a sua vida, o arrependimento é uma realidade na sua jornada. Jesus, cara, literalmente reconstrói. E essa parada bíblica que diz que a glória da segunda casa não é maior que a primeira é verdade, brother. Eu quero declarar para você que é verdade isso. E é muito bom, mano, quando você tem tem um versículo bíblico que um dos evangelistas, quando vai trazer a parábola do filho pródigo, diz assim, Francisco: mais bem-aventurado é o que foi e voltou do que o que só permaneceu. Isso é muito Pesado, doido, né? brother. Mano, isso é muito doido. É como um versículo bíblico, brother, que eu amo demais, brother. Talvez seja o versículo bíblico que fundamente a igreja 70 vezes 7, mano, que é Lucas 15:7, quando Jesus, enfim, ele está numa jornada de aproximadamente 7 parábolas, perdão, 3 parábolas. Parábola das 100 ovelhas, parábola da dracma perdida. Eu tô sentindo muita presença de Deus aqui, mano. E a parábola do filho pródigo. Lucas 15:7 diz assim, Francisco: eu vos afirmo que haverá maior alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Repito,
Eu vos afirmo que haverá maior alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Logo, a partir sendo fundamentado nesse bíblico, e muito recentemente, cara, nós vemos por algum motivo, mano, eu digo isso reflexivo, inclusive, na atmosfera do mundo do espírito, por algum motivo começaram a criticar muito a graça de Deus. Não, mano, a graça de Deus não pode ser criticada por discípulo, mano. Discípulo não tem autoridade para criticar graça, brother. Não, mano. Nós temos autoridade para sermos a continuidade do noivo, brother. Nós não podemos ser, e coloca isso no seu coração, você que está nos ouvindo, nós não somos aqueles que irão rasgar o vestido da noiva de Cristo. Nós somos uma linha e uma agulha costurando o vestido rasgado da noiva de Cristo, porque, mano, o Senhor não nos chamou para expor a vergonha da noiva de Cristo. Pelo contrário, cara, nós somos aqueles que vamos preservar e temos a mesma fineza que Jesus teve. Jesus não veio para revelar a podridão que existia em Israel. Jesus veio para revelar o reino de Deus. Imagina, alguém que é sujo na alma, só se revela sujo, embora por fora está limpo, quando ele encontra com alguém que é limpo por dentro e sujo por fora. Porque Jesus, mano, eu sinto tanta presença de Deus aqui, velho. Porque Jesus, mano, é aquele que desmistifica comportamento de religiosidade. E para nós continuarmos fluindo nisso, Francisco, se você permitir, mano, eu só quero trazer uma realidade bíblica que é muito doida, brother. Que claro. É personificada no bom samaritano. Lucas, se não me engano, é Lucas 10, 25, que fala sobre a parábola do bom samaritano. Que traz uma reflexão, mano, que é tão poderosa, que diz assim, e eu decorei os versículos, porque eu preguei muito sobre isso. Diz assim, mano. Um homem desceu de Jerusalém e foi para o caminho de Jericó. Enquanto ele estava nesse caminho, veio assaltantes, o espancaram e deixaram ele quase morto. Naquele mesmo caminho veio também um sacerdote. Vendo o moribundo, passou a largos passos preferindo adorar. Ao mesmo momento veio também um levita, que também vendo o moribundo, passou a largos passos preferindo ir para o templo adorar. Aí ele diz assim, Jesus dizendo, mas veio um samaritano. E quando viu esse moribundo, assumiu ele. E colocou azeite e vinho. Você falou de vinho, transformar água em vinho. Então, colocou azeite e vinho em sua ferida. Olha isso, mano. Olha que texto filosófico. Você sabe que as parábolas de Jesus são textos filosóficos. E eu amo essa parada. Porque embora Jesus ninguém se sabe se ele escreveu um livro, ninguém sabe se ele falava um outro idioma, ele possui uma erudição, cara, que obviamente não era humana. E aí, mano, o texto diz assim, a etimologia da palavra Jerusalém significa habitação da paz. Jericó significa a cidade mais antiga do mundo. E olha o texto filosófico de Jesus. O homem se existencializou em paz, ou seja, o homem saiu de Jerusalém e foi para o caminho de Jericó. Então, a humanidade se existencializou em paz, pegou caminhos antigos indo para Jericó e encontrou com o diabo, com o inimigo da alma. E quando você, cara, decide pegar os mesmos passos de Adão, quando você encontra com o inimigo da alma, você vai ser quase morto. Porque quando o diabo pega alguém que viveu em paz a sua vida toda, assim como Davi, que foi gerado na atmosfera de adoração, e quando o inimigo da alma vem, mano, é inevitável, nós somos saqueados mesmo, mano. E, infelizmente, se você for desabafar suas feridas pro sistema religioso, cara, ele vai fazer das suas feridas um abismos tão profundos, mano, que inevitavelmente nós vamos nos suicidar, como fez Judas. Sacou? E a Bíblia diz, mano, que o sistema religioso, a partir dos sacerdotes, viu a humanidade caída, nessa jornada chamada vida, e o sacerdote passou a largos passos preferindo ir para o templo adorar. Jesus ali sentencia o sistema religioso. Jesus diz, de igual modo vêm os levitas são aqueles que promovem na nossa vida a adoração, ou melhor, nos convida para a adoração, e Davi era um adorador, sacou? E quem restaura a saúde daquele cara que foi saqueado pelo inimigo da alma, que pegou caminhos antigos, não foi o sistema religioso, mano, foi um ser humano. Porque humano compreende o ser humano. E Jesus, obviamente, é esse próprio ser humano. Ele não veio como sacerdote. Por isso que ele não veio, cara, fazer apologia à religião. Jesus não veio como levita, por isso que ele não veio patrocinar o contexto de teologia judaizante. Jesus veio como homo sapiens. Aquele que o mundo não foi digno de recebê-lo, mano. Isso pra mim é tão glorioso, mano. Porque dos personagens bíblicos, mano, por incrível que pareça, Davi e Jesus são os caras que a gente mais se identifica, mano. É interessante, né? Essa identificação. E é bem
pro lado da humanidade mesmo, né? Não tem superpoder, não tem conquistas que possam se comparar à, à proximidade que a gente sente nesses personagens com a nossa vida, quando Davi, por exemplo, é, é, confessa o pecado, né? Pequei, os meus ossos estão pesados, né? Eu sinto como se eles estivessem me afundando, né? Me comprimindo. E ao mesmo tempo, a compaixão de Jesus, né? Enquanto humano, né? Na forma humana, né? Melhor dizendo. Você falou do, do filho pródigo. Eu queria só lembrar uma pensata assim que em um momento eu tive, falando dessas três parábolas, né? A dracma que foi perdida, a ovelha que foi perdida e depois o filho, né? O filho se perdeu. E é interessante que nas duas primeiras parábolas há uma busca, né? A mulher descobre que perdeu e ela foi buscar. Uau. Ela procura, né? Até encontrar. O pastor também, quando percebe que uma ovelha se desgarrou, ele deixa as 99 em segurança. É importante dizer isso, ele deixa as 99 em segurança e ele vai procurar a que estava perdida. Mas o pai não vai atrás do filho pródigo. E, no entanto, o testemunho do pai para o filho mais velho ele estava perdido e foi achado. E aí a questão é quem procurou o filho pródigo? E aí tem um momento que ele está no meio da lama e o texto diz que ele caiu em si. Ele foi procurado, sabe por quem? Pela própria consciência, que nunca abandona o homem, cara. A consciência o tempo inteiro ela promove um, um, um diálogo para te aproximar daquilo que você não consegue muitas vezes ver com os teus sentidos, né? É aquela percepção que você fala, cara, talvez não seja por aqui, né? Talvez não seja esse o momento, essa a situação que eu precise. É sempre o trabalho da consciência, né? E eu ouvi uma vez que um pastor contando que ele ia assumir uma congregação muito grande, né? E ele estava com muito medo porque foi muito de repente. E ele foi pedir conselho para um outro pastor mais velho. E esse pastor mais velho falou para ele, filho, eu não sei como Deus vai falar ao seu coração, mas só tem um jeito de você ouvir, é na sua consciência. Eu acredito muito nisso, cara. A nossa consciência, o tempo inteiro, ela é um, um quarto onde o Espírito Santo pode entrar, fechar a porta e nos falar no secreto, né? Então, não poucas vezes, né, cara, a voz da consciência, quando você percebe, né, que ela está alinhada com os princípios de Deus, é a voz do próprio Deus falando com a gente, né? Ouvir a consciência é bom, e eu estou falando isso porque dentro desse contexto, né, de transformar lágrimas em salmos, talvez esse seja o momento, né, de ouvir o que a consciência está dizendo, né? Volta para Deus, busca um pouco mais. Uau. Quem sabe bloqueia tal pessoa, né? Para de andar com. A gente não está podendo andar muito com as pessoas, mas a gente está seguindo, né? Olha para o outro lado, né? Tem uma nova perspectiva. Ouvir a consciência, quando a consciência transmite algo que está alinhado com o reino de Deus, é possível que a gente esteja ouvindo o Espírito Santo, né? Porque o que ele faz é nos lembrar das palavras de Jesus. Né? Uau. Uau, mano. Que glorioso, brother. Eu tenho uma reflexão, mano, diante daquilo que você tá derramando sobre nós, Francisco. Hoje eu passei o dia todo refletindo sobre corpo, alma e espírito, cara. Você sabe que o apóstolo Paulo, ele deixa claro dizendo que nossa luta não é contra carne nem sangue, mas ele diz, porque o espírito luta contra a carne e a carne contra o espírito para que não façais o que quereis. E olha que interessante isso, cara. Nós somos seres triunos, corpo, alma e espírito. E isso é muito semelhante a Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Porém, muito diferente. Mas Paulo diz que nossa luta, o espírito luta contra a carne. Perceba que a alma não faz parte da luta. O espírito luta contra a carne para dominar a alma. E quando, cara, nós conseguimos dominar nossa alma com a carne, o espírito e a carne enfraquecem o espírito. Mas quando o espírito domina a alma,
é inevitável, cara, trazer um amordaçamento em relação à carne. E o arrependimento vem aí. O arrependimento vem, cara, quando literalmente, cara, o nosso espírito lidera a nossa alma. E eu tive um sonho, eu já falei desse sonho algumas vezes, eu vou falar aqui nessa live hoje. Eu tive um sonho, cara, que tinha um zíper na minha cabeça, brother. E eu abri o zíper. E esse sonho foi na época que a gente orava, às quintas-feiras, coincidentemente. Para quem tá chegando agora, o Francisco é uma voz do reino de Deus, cara. O Francisco foi o cara que me discipulou, me mentoreou de 2001 aproximadamente até 2009, 2010. Ou um pouco antes disso, ou um pouco mais que isso, eu não me lembro exatamente. Mas parte do homem cristão que sou, eu peguei de herança do perfil do Francisco. E eu quero devolver a honra para você enquanto a isso, mano. Porque o que você carrega é glorioso. Inclusive, você que está me seguindo e está assistindo live, segue esse cara. Porque tudo que ele posta gera vida. Tudo. E aí, mano, eu tive um sonho na época que a gente orava, mano, que tinha um zíper na minha cabeça. Eu pegava o zíper e abria o zíper. Minha carne se abria. Eu tirava meu espírito, sentava meu espírito, tirava minha alma, sentava minha alma e eu conversava comigo mesmo no sonho, mano. E aí, brother, foi tão poderoso esse sonho que me marcou. Já faz mais de tantos anos. E aí, mano, o meu espírito olhava para mim, é como se meu espírito liderasse aquela reunião. Eu olhava para mim e dizia assim: Gilberto, se você não respeitar o seu nome escrito no livro da vida, você nunca vai ser feliz. Se você não respeitar a sua fé, você nunca vai ser feliz. Respeita a sua fé. E meu espírito é como se ele liderasse a reunião, olhasse para minha alma e tipo permitisse a minha alma falar. E a minha alma olhava para mim e dizia: Gilberto, se você não respeitar os seus sentimentos, você nunca vai ser feliz. Respeite o que você sente. E eu, como biologia, dizia para minha alma, para meu espírito, que nada, eu quero é curtir todas, quero é pegar todas, quero é ter uma vida promíscua. E eu me lembro, cara, que no sonho, o sonho me marcou intensamente, cara. Eu me lembro que no sonho, meu espírito, vendo a carne discursar, dava a mão para minha alma, e o meu espírito e a minha alma começavam a conversar, ou melhor, começavam a interceder por mim, que era carne. E aí, brother, eu me lembro de ver meu espírito todo reflexivo, mano, dando a mão para minha alma e orando, intercedendo pela carne. Por algum motivo, quando o meu espírito tocou na minha carne, ou melhor, tocou na minha alma, a carne se rendeu no meu sonho. Foi aí que eu dei a mão para o meu espírito, dei a mão para a minha alma. Quando a minha mão tocou na alma e eu fechei o ciclo, eu me tornei um e acordei. Quando eu acordei, o Espírito Santo falou confiadamente ao meu coração. Disse assim: Gilberto, por mais que você queira viver pela carne, você sempre vai ser liderado pelo Espírito. Eu me lembro, mano, que isso me marcou de forma tão contundente, mano, que eu comecei a compreender. A luta não é a partir da alma. A carne que vai lutar a partir da alma. E o espírito que vai lutar para conquistar a alma. Agora imagina, se a sua carne dominar seus sentimentos, infelizmente você vai viver o pior da sua biografia humana. Mas se o seu espírito, liderado por Jesus, assumir a sua alma, mano, imagina que é o seu espírito, porque o espírito volta para Deus. Eu também sempre digo isso, lembra de Jesus? Jesus está na cruz e Jesus diz assim: Pai, a ti entrego o meu espírito. Significa dizer, mano, que quando Jesus morre, o espírito de Jesus vai diretamente para Deus. Porque o espírito desses 8 bilhões de seres humanos que existe hoje na nossa geração, todos nós, incas, ou melhor, perdão, desde o Império Inca, do homem paleolítico ao homem contemporâneo, e desde dos budistas, muçulmanos, cristãos, hinduístas, enfim, todos nós, quando nós morremos, o nosso espírito vai voltar para Deus, porque o espírito do homem pertence a Deus. A biologia de Jesus foi para a sepultura. Se o espírito de Jesus voltou para Deus, quem foi no inferno? Já vou pensar nisso? É. E aí a minha reflexão também, mano, quando eu penso nisso, olha que poderoso isso, mano. Se nós não liderarmos a nossa alma através do nosso espírito, inevitavelmente nós vamos sucumbir. Em nome de Jesus, você que tá ouvindo a gente, cara, eu sinto o Espírito Santo aqui demais, mano. E eu tô falando de verdade. Eu tô num ambiente onde eu tô tomado pelo Espírito, brother. Sabe aquelas salas de oração das quintas-feiras, mano? Eu levei isso para mim, para o meu secreto. Aquela é a realidade da minha vida. E aí, brother, eu sinto de falar isso no meu espírito. Para todos que estão nos ouvindo, cara. Que você venha alimentar o seu espírito para enfraquecer a sua carne. Como é que eu faço isso, Gil? Cara, jejua. Lê a Bíblia.
Deus permitiu a humanidade parar, cara, para você fazer manutenção do seu secreto, fazer manutenção do seu nome escrito no livro da vida. Sabe qual é a grande verdade, irmão? De verdade, ninguém vai segurar a sua barra, cara. Você é o que você acredita. E tá na hora, cara, de você intimidar a sua carne, fortalecendo o teu espírito. Porque a sua carne não vai se intimidar com o diabo. A sua carne vai fazer as pazes com o inferno, para falar a verdade. Agora, quando você fortalece o seu espírito, a sua alma se rende. Aí sim é possível dominar a carne. E que o seu coração vencer essa expressão, cara, que nós, independente dos desejos que sentimos, independente dos pecados que nós temos, porque a grande realidade, cara, é que nós não podemos ser medidos pelo arrependimento que nós tivemos. Muitos de nós, cara, infelizmente não fluímos no espírito porque somos reféns do arrependimento que nós já tivemos. Ou seja, ficar lembrando do pecado e relembrando do pecado, e alguém lembra do seu pecado, sempre tem alguém que vai lembrar do seu pecado. Mano, tá na hora de você se desconectar dessa ponte, tá ligado? Como um parasita sempre sugando as suas forças. Nós devemos acreditar no lago do esquecimento e sempre ter a possibilidade de mergulhar lá e visitar o pecado que o Senhor já nos perdoa. Então recebe isso em nome de Jesus, cara. Você que tá ouvindo a gente, eu sinto o Senhor tocando no coração de uma galera, mano. E eu vou dizer uma coisa, muitos dos sofrimentos que a nossa geração sente é literalmente, cara, porque alimenta a carne e enfraquecendo o espírito. Mas o espírito, cara, sempre é de Deus. Por isso que sempre vai ter esperança se você ainda tiver vida. Amém, galera? Cara, basta você ver quais são as pautas levantadas nos nossos dias, né? E eu digo no sentido motivacional mesmo. Porque quando você olha para essas pautas, você percebe o estado em que o espírito está, né? O estado em que a alma se encontra. Coisas como assuma o controle da sua vida, né? Ou seja a melhor versão de si, ou ouça o seu coração, que é a que eu acho pior de todas. O coração é tão ridículo às vezes, né, cara, que ele só põe a gente em cilada. Mas você vê que esses apelos demonstram onde está a alma hoje, né? A alma está no chão, cara, tá um caco, tá destruída. E um dos maiores fatores assim que você observa que a alma está cansada é pela incapacidade que uma pessoa tem de enxergar beleza na vida, né? Porque com todo o caos que existe, a vida ainda é bonita, cara. A vida é bela, a vida ela proporciona, né, momentos incríveis, desde que você esteja disposto a observar isso, né? Eu gosto muito de ler o Chesterton, e ele tem uma frase que sempre me marca, né? Quando eu leio, ele fala assim que o mundo nunca sofrerá pela falta de beleza, mas só pela incapacidade de enxergar. Então, o homem sofre, cara, porque primeiro ele não consegue olhar para si e ver as demandas que ele tem, né? De alma, de espírito. Ele está desconectado de Deus. E depois, porque ele leva isso adiante, ele não consegue ver a beleza como ela realmente é, ver a vida com as coisas que Deus colocou, as coisas maravilhosas que Deus colocou, né? E isso realmente é um indicativo de uma alma cansada, cara. Quando o seu corpo está cansado, você deita, se você conseguir dormir uma boa noite de sono, beleza, tá ótimo, no outro dia, bola para frente. Quando a sua cabeça está cansada, você relaxa de alguma forma, ouvindo uma música mais tranquila, enfim, você tem métodos para isso. Mas quando a alma está cansada, cara, ela precisa daquilo que eu entendo que é um oásis, né? Que é um refrigério no meio de um deserto. E a alma cansada, ela precisa ouvir o que o oásis está dizendo até os dias de hoje, né? E o oásis continua dizendo: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados. Uau, que glorioso, mano. Que glorioso, cara. Amigo, é muito especial para mim. Muito mesmo. Amém. Eu respeito a porção que é sobre você. Por isso que eu te convidei para esse ambiente que eu respeito tanto, que são essas lives, cara. Transformando lágrimas em salmos, aqui passamos tão incríveis, cara. E obviamente eu não deixaria de ter a oportunidade de te ter aqui também. Que o Senhor te abençoe, Obrigado, cara. E muito obrigado Amém, por derramar cara. tanto em nós. Amém? Que o Senhor te abençoe. Amém, cara. Paz. Até a próxima.